Eu já estava alinhada com o meu ser divino, estava fluindo muito bem, confiando plenamente no meu ser divino, tanto que a base da minha vida é a confiança no meu ser divino, no meu time de luz. Já havia canalizado a minha própria tecnologia. Enfim, estava tudo maravilhosamente bem com essa história. No entanto, eu comecei a sentir no final do ano passado que o meu ser divino gostaria de expandir mais. E eu estava me sentindo sufocada, presa. Algumas informações não estavam mais ressoando no meu campo. E por que isso acontece? Porque nós sempre temos novos desejos, são as nossas novas versões, as novas realidades que nós vamos viver. E isso depende muito de cada um de nós. Então, para tudo isso, nós vamos contar uma nova história. E não vamos olhar para o passado. O nosso ser divino não quer olhar para o passado, nossa egrégora não olha para o passado, só olha para frente. Eu ainda estava olhando muito para o passado. Eu, em alguns momentos, buscava entender o que eu podia fazer para melhorar tal processo, mas não era no lado externo, era no interno. Então eu estava alinhada com o meu ser divino, mas o desejo do meu ser divino era: saia de algumas caixinhas, abandone alguns rótulos e viva a sua verdadeira essência. Você ainda não está vivendo 100%. Apesar de estar integrada, confiando, você pode mais, porque nós podemos mais o tempo todo. O tempo todo. Então veio um grande contraste em dezembro, e os contrastes, pessoal, não é ruim, pelo contrário, ele dá aquele impulso, né, para um novo desejo. E aí, a minha vida começou a se transformar de verdade. Eu comecei a manifestar novos desejos, eu comecei a viver mais abundância, comecei a viver sonhos que até então estavam lá no meu depósito vibracional, esperando a minha permissão. E o meu trabalho foi se transformando, mas a base do meu trabalho é o mesmo. E aí eu fui sentindo mais liberdade, mais expansão. Fui sentindo que era seguro expandir mais, e fui abandonando alguns rótulos, descrições. Hoje vocês observam que eu não uso mais. O que eu quero dizer com tudo isso? Que você pode e deve contar uma nova história. Você não pode e não precisa, se fizer sentido para você, se acomodar numa história atual. Você não precisa se acomodar na história do passado, você não precisa se acomodar na história desse planeta. Você pode simplesmente fechar os seus olhos e ir lá para o seu coração e perguntar para o seu ser divino, para o seu eu superior, para a sua consciência estelar, o nome que você desejar usar. O que você quer viver? Me mostre o caminho. O que eu posso fazer agora? E o seu ser divino vai te mostrar o caminho, porque você está sempre sendo amparada, amparado. Então não importa o que esteja acontecendo, você vai entender perfeitamente como comandar a sua vida. Como manifestar uma nova história, como mudar a sua vibração. E o melhor de tudo, você vai realmente sentir o que é ser feliz de verdade. Tudo que nós temos hoje nesse planeta nos serve maravilhosamente bem. As tecnologias são incríveis, as terapias são maravilhosas e elas vieram com esse propósito mesmo, né? Porque nós estamos num planeta de contrastes. Nós sabíamos disso desde o início, viemos para essa experiência magnífica, maravilhosa, para realmente sentir como é que era. Então as terapias são um auxílio para nós, são ferramentas que nos auxiliam a limpar o campo, a ajudar a manifestar, ajustar os pensamentos, mas o desejo de mudança parte de nós. A integração com o ser divino depende de nós. E a mente humana ela é tão incrível, maravilhosa e perfeita e sábia que ela pode ser treinada. Então, se eu conto uma nova história, eu vou acreditar na minha nova história porque eu já acreditei em histórias que não me fizeram bem. Então, olha o contraste me servindo muito bem. Eu tenho uma história que não foi legal. Então, agora eu escolhi contar uma nova história.
Você pode contar a história que você é muito feliz, que você nasceu numa família muito rica, que você sempre foi uma pessoa muito rica, que você viajou o mundo, que você tem um relacionamento muito saudável, que você tem uma família incrível, que seus pais são amorosos, que os seus pais não morreram. Porque tudo nesse planeta é uma história, mas nós não precisamos nos apegar a rótulos. Muitas pessoas se lembraram de quem são. Sementes estelares, que vieram do plano não físico, do mundo espiritual, de um planeta específico, de Arctúrios, de Sírios, mas agem como se não se lembrassem ainda de quem são. Justamente pelo excesso de ruídos, de pensamentos, e são os nossos pensamentos que criam a transição planetária, que criam a nova Terra, que criam a nossa nova realidade, que criam a nossa abundância, que criam as manifestações. E quando nós fechamos os nossos olhos, silenciamos o externo, nós podemos ouvir o nosso ser divino falando: você é feliz, você é abundante, você só precisa se importar com a minha opinião, que é do ser divino. E o seu ser divino pode ter um nome específico, de repente pode ter um nome estelar. Esse não é o problema. A coisa mais magnífica é você ouvir o seu ser divino. E aí o seu ser divino vai falar: sente a paz que eu estou transmitindo para você, sente o amor que vem da sua fonte. É só você se divertir nesse planeta. É só você olhar para o seu trabalho e apreciar e se divertir com o seu trabalho. É só você olhar para as pessoas e se divertir. Sabe aquela parábola que Jesus falou? Eu não lembro exatamente as palavras, mas me veio exatamente agora aqui a intuição. Aonde ele perdoa o bandido, perdoa Maria Madalena, enfim, os personagens da ocasião. Por que ele fez isso? Por que ele não olhou para os crimes, entre aspas, ou pecados, entre aspas, daquelas pessoas? Porque o nosso ser divino, a nossa essência, a nossa consciência, a fonte maior, não julga. Ela aprecia. Então, ela não vai julgar um preso, um bandido, um milionário. Não. Ok, eu só não vou fazer igual você fez, mas tá tudo bem. E eu sei que isso é uma coisa muito desafiadora para a mente humana. A mente humana gosta de colocar certo e errado dentro da sociedade humana. Mas tudo que nós ouvimos desde sempre dos seres de luz, com as roupagens que eles têm, desde Jesus, desde seres multidimensionais, desde personalidades, Buda, santos, guias, eles falam uma única linguagem, a linguagem do amor incondicional. Todos nós somos felizes, todos nós somos perfeitos e imperfeitos ao mesmo tempo. Só depende do momento, da escolha, do se sentir bem. E aí eu vou dar um exemplo aqui de como contar uma nova história. Há 2 anos atrás eu estava vivendo com monges, passando uma temporada fora do Brasil, e o maestro, o monge, professor, foi questionado por uma pessoa que estava com um parente muito doente, em estado terminal com câncer. Ela perguntou o seguinte: como é que ela podia lidar com a situação, como é que ela podia ajudar aquele parente doente? E o professor monge respondeu assim, meditando. Feche os olhos, vá para o seu coração e medite. Você não pode ajudar ninguém julgando. Você não pode ajudar ninguém com raiva. Você não pode ajudar ninguém em desespero. Você precisa estar bem. E o estar bem significa o quê? Estar bem emocionalmente, mentalmente, alinhado com o seu ser divino ou com o nome que você quiser dar. Essa é a linguagem universal de todos os seres de luz. Ninguém está preocupado com o que está acontecendo exatamente agora no planeta. Todos estão dizendo o seguinte: como você está se sentindo? Você se sente bem? Você está apreciando? Você está amando incondicionalmente?
E se você não está, você está fazendo o seu melhor, do seu modo, sem julgamento, para si mesmo, para com o outro. Isso é contar uma nova história. No começo não tem força as novas histórias, mas depois elas ganham muita força. Muita força. Essa é a mágica do universo. Essa é a mágica de nada ser real e tudo ser real ao mesmo tempo. Essa é a beleza de estar nesse planeta e falar, eu não gostei mais dessa, não estou gostando mais dessa história, eu vou contar outra história e pronto. E tá tudo bem. Quando nós olhamos muito para o passado, nós gastamos energia. Essa energia poderia ser usada para contar uma nova história. Quando nós usamos a energia para criticar, nós estamos gastando energia que poderia ser usada para manifestar, para criar novos desejos. Imagina só, ficar criticando quem está, entre aspas, desperto ou não desperto, quem é semente estelar, quem não é. É perca de energia, não leva a lugar nenhum. Ou criando ansiedade, buscando saber o que está acontecendo agora, em tal planeta, em tal país, o valor do dólar. Perca de energia, se não é o seu trabalho saber o valor do dólar agora, se você não vai viajar, por que você vai gastar energia com isso? Eu sempre comento isso, por que você vai se importar com algo que não é importante na verdade? Tá tudo bem, já passou, acabou. Você pode fazer um teste, inclusive, que eu sempre falo isso para os meus clientes, porque eu faço isso sempre. Às vezes o nosso telefone trava. Eu posso contar uma nova história, não posso? Meu telefone travou. O que eu faço? Eu posso ficar com raiva, eu posso xingar, eu posso reclamar, mas aí eu posso contar uma história diferente. Eu simplesmente falo, tá tudo bem, o telefone destrava. Pronto, por quê? Porque eu soltei, eu não me importei com o problema. Eu não gastei energia com aquela situação. E quando eu não me importo, tá tudo bem. Porque o ser divino fala, você vai gastar energia com isso? Só porque o telefone travou? Porque tá chovendo? Porque tá com guerra em tal lugar? Porque o dólar despencou? Porque você vai para a quinta dimensão? Porque você não vai para a quinta dimensão? Porque isso, porque aquilo, se de repente aquilo, se de repente não aquilo, é perca de energia. Então, eu conto essa história para vocês como uma auto-reflexão inspiradora aqui, e gostaria muito que vocês comentassem aqui, traga a sua percepção, seu ponto de vista, não é sobre certo, errado, nada disso. A minha intenção aqui não é sobre isso. A minha intenção aqui, com uma expectativa positiva, é que você ouça o seu ser divino e que essas palavras tragam uma clareza sobre a nova história que você vai contar para você a partir desse momento, transformando a sua vida, com o poder que você tem, que já é seu no agora. Isso é um mantra nas nossas vidas. Nós temos esse poder que está no agora e já sabemos como fazer isso. Ok? Então, comente aqui se faz sentido, o que você tem feito para contar uma nova história, porque eu já li comentários de pessoas falando, ok, eu tenho que contar uma nova história, mas não é tão fácil assim. Mas por que não é tão fácil assim? Porque tem uma necessidade do cérebro que foi treinado por nós, vamos trazer a nossa autorresponsabilidade, que nós precisamos entender muito. Entender como é que funciona isso, aquilo e não sei mais o que vai acontecer, o que vai ser amanhã, como é que eu vou programar isso, como é que eu vou fazer isso e não sei mais o que. E se eu ficar doente, se não sei o que, e se que na verdade não tem nada acontecendo porque a gente está aqui agora. E aí se afasta do ser divino, se afasta do time de luz. E aí às vezes se conecta com situações, pessoas que estão em outra vibração muito diferente. Então é só fechar os olhos e escolher ouvir o seu ser interior e escolher se sentir bem e contar uma nova história e transformar a sua vida. Você tem esse poder. Nós temos esse poder magnífico de contar uma nova história. Então quando algo não está legal, eu já olho para aquilo e falo, como é que eu vou contar uma nova história?
Eu adoro caminhar todos os dias simplesmente para chegar aqui perto das minhas amigas árvores e conversar com elas. E eu caminho no bairro e eu vou olhando para as casas, eu vou comprar essa, eu posso comprar essa, gostei da decoração dessa, e eu estou viajando, eu estou olhando os detalhes, gostei desse prato, desse talher. Ai, como é bom ter mãos para segurar os talheres, que delícia fazer essa viagem, que gostoso sentir o ar. É sobre isso a apreciação. É sobre isso que é voltar para dentro. Voltar para nós é contar uma história onde tudo é favorável para nós. Voltar para nós é sentir e ouvir a opinião do nosso ser divino. Voltar para nós é transformar a nossa vida no sentido que está tudo tão maravilhoso nesse planeta, essa experiência física é tão maravilhosa que eu não tenho a menor necessidade de ter uma ansiedade pelo amanhã. Tá tudo lindo, tá tudo perfeito, tá tudo incrível. E você vai sentir exatamente quando o seu ser divino falar, vamos para a próxima versão, e você vai, como se você estivesse nadando no oceano e indo infinitamente. Isso é muito gostoso. E isso acontece com muita facilidade. Tem um ensinamento dos Abraham. Os Abraham, uma coletividade de consciências que são, na verdade, os nossos seres interiores, eles falam o seguinte, que transição planetária nada mais é do que novos desejos. E faz muito sentido. Eu tenho feito muito essa autorreflexão e falo, caramba, como faz sentido, né? Porque os desejos dos nossos pais, nós estamos vivendo. Os nossos desejos, nós temos que viver nós, porque nós temos essa consciência agora, mas os nossos filhos também vão viver esses desejos. Então eu acho isso muito legal. Isso para mim foi uma coisa que fez um sentido tão grande e eu fui guiada até essa frase. Eu falei, eu amei isso. Que ela ressoou no meu coração assim, que eu senti que isso era o meu ser divino falando, é sobre isso. Então por que eu vou me preocupar? E foi aí que eu comecei a sentir essa liberdade tão grande, essa expansão tão grande, tão maravilhosa, que a cada nova versão que chega, que às vezes é muito de repente, né? De um dia para outro vem uma versão e no outro dia já vem outra versão, mas você vai, você não se preocupa, você não quer saber da opinião do outro, porque a única opinião que importa é do seu ser divino. Se algo vem de fora, mas que é ressoante com o ser divino, você vai saber que é ressoante com o ser divino. Então isso é contar já uma nova história. Quando o seu ser divino fala assim, vamos fazer uma viagem? E você diz, agora, você já começa a criar uma nova história. A nova história dessa viagem, como ela vai ser, os detalhes, mas principalmente, como você se sente. Qual a parte do seu ser está vibrante, está alegre, está divertida, não está vendo, não está nem colocando obstáculos. Imagina, está só se divertindo. Então é sobre isso, pessoal. Deixo aqui mais um áudio-vídeo maravilhoso, delicioso, inspirador. Deixo também aqui alguns convites para vocês. Eu vou estar realizando em breve, dentro de algumas semanas, um workshop, A Transformação, Eu Me Escolho. É o nome desse workshop. E esse workshop eu vou falar muito desses ensinamentos que envolvem também a lei da atração, como manifestar a partir do seu ser interior, como mudar os pensamentos, como mudar o segmento de crenças. Então é um workshop que vai ser muito poderoso e se você sentir o chamado no seu coração é só você entrar em contato também pelo link. Deixo aqui também outras opções para você que quer se aprofundar um pouco mais em terapia. Deixo aqui a possibilidade dos cursos de Reiki, eu sou mestra em Reiki, eu amo falar sobre o Reiki também. Para quem sente de ter um atendimento com Reiki, eu também faço atendimento com Reiki, porque eu tenho clientes que gostam exclusivamente do Reiki. Faço atendimento também com a minha terapia multidimensional, de alinhamento com o ser, que envolve também reprogramações mentais, para a gente mudar esses pensamentos, transformar crenças, né, a partir de um ponto onde nós treinamos a nossa mente com palavras adequadas, porque a nossa mente ela é muito danadinha. E tem também a mentoria e a experiência do Vortex, que é algo assim profundamente transformador também. Tá bom, pessoal? E logo chega mais vídeos aqui para vocês. Um beijo grande, pessoal. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês mais um pouquinho.